Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Magno Rocha e está começando mais um episódio do podcast Balanço Regional A Voz do Entorno. O seu espaço de boas histórias, reflexões e inspiração. Prepare-se para mergulhar numa história de sonhos, desafios, recomeços e esperança. Então aumente o volume, pega aquele café e vem com a gente. O tema de hoje é Entre a Farda e a Toga. Fé recomeça o propósito na história de Amaury Godoy. No episódio de hoje, temos uma conversa muito especial. Ele que gosta de ler livros e especialmente os livros voltados à fé cristã. Gosta de C.S. Lewis, Timothy Keller, John Bevere, Pedro Dong, além de outros. Militar reformado da FAB, advogado atuante em direito civil, direito privado, áreas como direito da família, sucessões, contratos, responsabilidade civil, obrigações, direito militar, direito do consumidor, direito tributário, estudante de teologia e, acima de tudo, um homem que tem feito de sua vida uma jornada de fé, superação e propósito. Recebo aqui no nosso estúdio Dr. Amaury Godoy. Seja muito bem-vindo. Olá, queria agradecer aqui a participação nesse podcast, Pastor Magno, esse convite inusitado. Para mim foi assim, recebi com muito agrado, foi uma surpresa. É a primeira vez que participo de um podcast e acredito que será não só a primeira, mas eu terei mais oportunidades também para estar aqui participando. Gostaria de desejar a todos, que participem desse, se sintam agraciados por essa mensagem que será passada aqui hoje. Muito bem, então estamos recebendo, como já falei, com o Dr. Amaury, a gente conheceu há pouco tempo, mas já mora no coração da gente, né? Meu irmão, então, falando sobre origens e sonhos, Origens e sonhos. Para início de conversa, quem é o Amaury? Essa pergunta eu gosto sempre de perguntar para as pessoas quando eu trago aqui. Quem é o Amaury no seu ponto de vista, na sua visão? Bem, o Amaury é uma pessoa humilde, vim de família humilde. Muitos não acreditam, mas morei parte da minha infância em barracos de madeira e tive uma vida não tão fácil como muitas pessoas acham que tive, em razão de ter conquistado, o que já conquistei com a graça de Deus. Eu tenho 37 anos, sou advogado atualmente, sou militar da Reserva Remunerada da Força Aérea Brasileira, fui reformado como segundo sargento. Demorei um pouco para atingir esse patamar. Não foi uma caminhada muito fácil. Morei praticamente a minha vida toda se formada em Brasília e atualmente moro em Valparaíso, uma cidade que me abraçou, uma cidade que eu sinto que ainda tenho muito a aprender nessa cidade maravilhosa que é Valparaíso de Goiás. Então, o Amaury é essa pessoa, Essa pessoa que está aqui diante de todos e que, um pouco que já conheço, uma pessoa abençoado, porque primeiramente é de Deus, E segundo, sabe fazer amizades, E por onde anda, E outra coisa que eu queria perguntar para começar pelo começo, claro, como foi a sua infância? Então, a minha infância ela não foi uma infância muito difícil, mas também não foi uma infância fácil. Eu tive dificuldades, A minha família, meu pai estudou somente até a 4ª série, a minha mãe também só estudou a 4ª série. E é uma família grande, O meu pai ele já tinha um casamento anterior, e nesse casamento anterior ele teve 5 filhos, todos homens, e posteriormente com a minha mãe ele teve mais 6 filhos. Um faleceu ainda quando pequeno, ainda com uns 10 anos de idade, e todos nós, independentemente se foi por parte de pai ou se foi por parte de mãe, é interessante porque todos nós a gente tem uma afinidade uns com os outros muito grande. E assim, essa união ela é muito bonita, Essa união na família ela é muito bonita.
E a gente é muito unido, né? Nós, irmãos. E então essa minha infância, ela foi não muito fácil, né? Mas também não foi tão difícil, mas teve percalços, né? Eu não vou dizer que passei fome, mas havia dias que no café da manhã a gente tinha uma farinha misturada com água e um pouco de ovo para render para 6 irmãos, antes de ir para o colégio. Já estudamos em colégio que ficava a 3, 4 quilômetros de distância e nós íamos a pé muitas vezes. Então assim, não foi algo fácil, mas eu percebo que muitas vezes quando isso não é muito fácil, essa caminhada ela não é fácil, existe uma valorização maior. E a gente consegue compreender isso posteriormente, porque essa valorização ela vem, ela nos mostra, essa dificuldade ela nos mostra, vai valorizar? Sim, é preciso valorizar. Então assim, a minha infância é isso. Mas foi uma infância muito feliz, porque eu jogava bola, eu brincava muito com os colegas, com os amigos, com os irmãos. Então assim, foi uma infância muito feliz, né, apesar das dificuldades. E assim, eu tenho que meus pais, né, minha mãe, eles, por mais que não tinham conhecimento, né, não tinha faculdade, não cursaram o ensino médio, não conseguiram cursar o ensino fundamental 2, mas eram pessoas maravilhosas. Pessoas que me mostraram o que fazer, como fazer. Pessoas que me levaram a dedicar-se aos estudos, assim como os meus irmãos mais velhos. Eu sou o mais novo de todos, mais moço, né? Sim. Então isso me fortaleceu, né? Eu agradeço atualmente meus irmãos, né, pelo apoio, pelo carisma, né? Todos eles, não só os irmãos por parte de pai, mas também os irmãos por parte de pai e mãe. Todos eles tiveram assim um toque na minha vida excepcional. Hoje eu me sinto reconstruído por conta disso. Muito bem. E quais valores marcaram você desde a infância? Então, eu acho que o valor principal é família. Esse alicerce familiar ele foi fundamental para que hoje eu me tornasse quem eu sou. A minha família pertence ao Senhor atualmente, e eu tenho certeza que o Senhor, Deus, ele sempre participou da minha vida no passado. Muito bem. Você mencionou que sonhava ser militar para mim antes, desde criança. De onde vem essa inspiração? Então, na família nós já temos militares, né? Por parte de pai, meus 2 irmãos, o irmão Juarez, né? O pastor Juarez, e o meu irmão Roberto, eram militares da Polícia Militar do Estado de Goiás. E ali já havia uma inspiração certa, né? E posteriormente, meu irmão, por parte de mãe, o Alisson, ele se tornou militar da Força Aérea Brasileira. E aí nessa empreitada militar me veio esse desejo. Inclusive eu e meu irmão Alisson, nós prestamos concurso. O primeiro concurso que nós prestamos foi para a Força Aérea, para a Escola de Cadetes da Força Aérea. Infelizmente não tivemos uma nota muito boa. À época as condições financeiras não eram boas e nós não tínhamos condições de fazer cursinhos, né? E isso trouxe uma certa dificuldade. E aí, nas provas, valendo 10, eu não tenho receio e nem vergonha de falar isso, eu tirei acho que 3,7 ou 4,7. Acho que ele foi também mais ou menos nessa mesma empreitada. Mas veio daí, essa inspiração. Sim. Muito bem. Vamos para falar um pouco mais sobre a sua jornada militar, né? Você falou que você começou lá por baixo, né? E começou de taifeiro, né? Servindo, né? Exato. Servindo de fato, né? Exato, servindo de fato. Isso. Como foi o seu ingresso na Força Aérea? E que lembranças mais fortes você guarda dessa época? Então, meu ingresso na Força Aérea não foi um ingresso muito fácil. O concurso em si ele não é nada fácil, né? Eu prestei concurso para a Força Aérea em 2007, já vinha estudando em 2006 para a Polícia Rodoviária Federal, e assim eu já tinha um pouco de afinidade com o concurso, mas não tinha muito afinidade com esse concurso da Força Aérea para taifeiro. Eu prestei esse primeiro concurso em 2007 para taifeiro, eram 19 vagas, eu fiquei
esse primeiro que eu fiz, eu tive uma ajuda para fazer um cursinho, e foi interessante porque quem me ajudou foi minha madrinha. Até madrinha, eu agradeço a senhora pela ajuda, né? Eu sei que no momento, às vezes, a gente estava passando dificuldades, e aí acho que minha mãe até pediu, falou, olha, paga, né? E a minha madrinha me ajudou, pagou esse cursinho para mim. E assim, nesse concurso, em 2007, 19 vagas, eu fui o segundo colocado no concurso. Foi muito bem, né? E aí, obviamente, tem todos os trâmites, né? A gente passa na prova, faz o concurso, só que tem um problema. O concurso militar, ele não é somente a prova de ingresso, né? Ele tem a prova de aptidão física, tem a prova de aptidão psicológica e tem o exame médico, né? E eu passei em todos eles, menos no exame médico. Eu tinha um problema auditivo, na verdade era uma perfuração na membrana timpânica, não sabia o que era ainda à época. Fiz uma cirurgia posteriormente, recobri a membrana do tímpano, fiquei com o ouvido perfeito, não tinha perda auditiva. E aí, por conta desse probleminha, eu não consegui permanecer nesse ano de 2007. Eu fui eliminado do concurso em razão disso. Eu até gosto de enfatizar isso aqui, porque na época, quando eu fui eliminado, mesmo tendo passado em segundo lugar, o major que me atendeu, o otorrino, ele falou, olha, você está eliminado do concurso, a gente não tem o que fazer. E eu olhei para ele, eu lembro disso até hoje. É algo que vai levar para o resto da vida. Sim. Eu olhei para ele, nos olhos dele, e falei, olha, major, o ano que vem o senhor vai me ver aqui, só que não mais em segundo lugar, em primeiro lugar. E aí eu levei isso a fundo, né? Em 2008 prestei um novo concurso, passei em primeiro lugar. Glória a Deus. Já sem cursinho, estudando por conta própria, consegui passar em primeiro lugar, e aí nesse ano eu já tinha feito a cirurgia, inclusive quem pagou a cirurgia foi a minha madrinha também. A minha mãe correu atrás de alguns médicos particulares, e a gente conseguiu, né? Elas conseguiram pagar essa cirurgia. Eu fiz a cirurgia, me recuperei em 2008 e ingressei na Força Aérea Brasileira. Muito bem. E que lembranças mais fortes você guarda dessa época? Olha, a época militar era uma época muito boa. Ela me traz algumas lembranças de amigos em si, né? A gente costuma dizer que ninguém é insubstituível dentro do ambiente de trabalho. Mas esse ser insubstituível é necessariamente material. Porque as pessoas que passaram por nós, soldados de primeira classe, né? Todos eles, soldados de primeira, segunda classe, sargentos, oficiais, moram em nossos corações, porque são pessoas que eu aprendi muito, né? Pessoas que deixaram um legado e através dessas pessoas eu aprendi muito. Tem amigos que hoje são bombeiros militares, PMs, né? O Maicon está no bombeiro, o da Cruz, né? Policial militar, os dois irmãos, né, da Cruz, um soldado polícia militar, o outro oficial polícia militar, pessoas maravilhosas. Então assim, toda essa vida militar, ela me trouxe isso. Brigadeiro Barros, uma pessoa que me trouxe um conforto dentro da vida militar, oficial superior. Às vezes a gente acha, oficial superior não dá muita atenção para graduado. Não, foi o que aconteceu. Mauri, muitas lembranças boas, né? E quais os maiores aprendizados que a vida militar te trouxe? Então, a vida militar em si, o maior aprendizado em tese, é a disciplina. Os militares, eles se prezam por essa disciplina, né? de obediência, tudo tem que estar certinho, no ponto certo, você tem que chegar no horário certo, você tem uma formatura para cumprir, você tem... a vida militar ela é moldada por essa forma de hierarquia também, mas eu acredito que principalmente a disciplina. E isso eu trago até hoje, né? Essa questão de você se moldar através da própria disciplina aprendida. Como é que é isso? Ser disciplinado. Você tem que passar a sua farda, porque a mamãe, né, não vai passar mais, a esposa muitas vezes não quer passar, porque às vezes é difícil, porque eu, por exemplo, tinha o meu método próprio de passar a roupa. Às vezes até fazer o vinco, a minha esposa já me ajudava bastante, mas às vezes até a forma de fazer o vinco, não, pera mamãe, deixa eu fazer aqui porque é diferente. Então assim, tem toda essa disciplina. Tem a questão também da assiduidade, e isso eu trago.
Hierarquia não tanto, porque em casa quem manda é a mulher. Mas sempre, né? Mas a ideia primordial é a disciplina. Isso eu trouxe para minha vida. Eu já conversei com várias pessoas que passaram por lá e eles falam que a disciplina eles levam para o resto da vida. E eu acredito que eu não aprendi a passar roupa porque eu não servi, né? Se eu tivesse servido, eu tinha aprendido, né? E como foi enfrentar o momento de reforma pelo problema auditivo? Como lidou emocionalmente com essa mudança forçada, Amaury? Então, pastor Magno, a minha vida militar ela foi muito boa, mas até determinado momento, eu costumo dizer, né? Eu enfrentei 3 cirurgias auditivas no ano de 2009 e no ano de 2010, 2 cirurgias, todas elas relativas a essa questão da perda auditiva. Então, essa perda auditiva, com o tempo, ela começou a me incomodar, não só no ambiente militar, mas também no acadêmico. E aí, muitas eram as dispensas que eu precisava para fazer o tratamento adequado, eu não poderia trabalhar em ambiente muito ruidoso, e ainda continuei trabalhando. Então, as pessoas elas começam a te olhar de forma torta. E isso acaba trazendo um certo problema, um certo percalço, né? E isso meio que me atrapalhou bastante nessa questão. Eu comecei a sentir um pouco de vontade de não mais servir por conta dessas ingerências de pessoas que achavam que, não, isso não é nada. Mas, na verdade, aquilo me atingia profundamente. Esse problema de auditivo, por mais que seja só unilateral, ele me atinge. E não, isso me trouxe um probleminha, né, dentro da Força Aérea até ser reformado. Em 2016, eu tive que fazer 4 consultas no Rio de Janeiro, né, e lá eles me falaram que eu estava apto. Olha só, a controvérsia, né? Sim. Você está apto, está bom. E aí eu voltei nessas 4 consultas, havia sido determinado pela Junta Superior de Saúde que eu estava apto com restrições definitivas. Atividade física, atividade de formatura, ambientes ruidosos acima de 85 decibéis. Então, assim, eu estava apto. Apesar das certas e determinadas restrições, eu fui considerado apto. Só que em um determinado dia, né, um dia fatídico, Sim. Em 2019, em janeiro de 2019, eu havia conhecido um coronel no ano de 2018, coronel Alex, hoje é brigadeiro, e esse coronel, eu tinha estabilizado em 2018, só que esse coronel, eu não sei se ele não gostava de mim, se ele assistir, vai ser bom que ele vai saber, eu não sei se ele gostava de mim ou não gostava. Certo. Porque ele meio que refez uma solicitação para a Junta Superior de Saúde para refazer meu parecer. E aí eles refizeram meu parecer e me julgaram incapaz, sem eu saber de absolutamente nada, em janeiro de 2019. Em junho de 2019 eu fui reformado a primeira vez, ingressei com ação judicial, junto com um colega, o doutor José Carlos. O doutor José Carlos é o meu advogado no processo, um excelente advogado militar, né? E em 2019 eu retornei por meio de liminar, continuei trabalhando, passei por perícia médica. Em 2021, passei por perícia médica, a perícia constatou uma concausa, né, que ela acredita que o fato de ter perdido a audição foi em relação ao trabalho. E aí em 2023 saiu a sentença. A reforma, de fato, sobreveio. E isso, obviamente, à época, em 2019, foi ruim, mas em 2023, graças à decisão judicial, a reforma ela veio justa, né? Eu fui reformado como 2º sargento, né, com todas as benesses que a reforma em razão do acidente em serviço ocasionou. Muito bem. Tem alguma história engraçada ou curiosa dos tempos da Força Aérea que você poderia compartilhar com a gente? Então, pastor Magno, na Força Aérea em si, eu não consigo lembrar de uma história em específico, mas antes da Força Aérea tem, e é ligado à Força Aérea. Esse meu irmão mais velho, o Alisson, ele, quando ingressou na Força Aérea, ele deixava as fardas, né, ali, soltas, né? Sim. E eu, bobo nem nada, num certo dia, peguei as fardas do meu irmão, vesti as fardas dele e saí.
simplesmente saí do portão para fora, fardado, já com esse foi uma coisa assim tão inusitada, porque minha mãe começou a rir, meus irmãos tudo indo, falou, mas como assim você pega a farda do seu irmão, velho, você nem militar é? Mas ali já percebia o desejo de ser militar. Sim, muito bem. Então esse desejo veio de longe, né? E os teus irmãos te inspiraram, né? Sim. Quais os valores da vida militar você ainda carrega no seu dia a dia como advogado e como cristão? Você tem alguma coisa que você aplica além da disciplina, como você falou? Sim, a minha vida militar, ela me trouxe a disciplina, mas não só isso, eu acho que eu aprendi a valorizar a questão do trabalho em si, né? E aprendi a valorizar as pessoas que têm dificuldades, porque eu fui uma vítima da dificuldade e colegas que foram reformados, eu orientei, falei, olha, você precisa procurar os seus direitos, né? A gente sabe que é difícil passar por essa situação, às vezes você está doente, enfermo e de repente leva um chute, né? Olha, tchau e faça o teu propósito lá fora, na vida civil. E é difícil, quando você sai da vida militar, que você ingressa na vida civil, é preciso um treinamento. Então, assim, primeiro, Deus foi fundamental na minha vida, né? Eu venho de uma crescente cristã, porque eu fui criado em família católica, pai e mãe católicos, mas eu venho de uma vertente cristã. Quando eu me relacionei com a minha esposa, eu já, meio que naquela época, eu já mudei, né? Então, assim, hoje eu vejo essa proposta da vida militar na minha vida de advocacia como, de fato, uma disciplina, mas primeiro, ser justo e buscar a justiça, né? Certa vez uma pessoa me procurou para pedir diminuição de pensão alimentícia, quando na verdade ele tinha condições de pagar mais. Eu falei simplesmente, olha, infelizmente eu não pego esse tipo de problema, até porque eu falei para ele, até porque você não deveria estar pagando o que paga, deveria estar pagando mais, né? Então, assim, eu sou muito justo, né? Tem gente que não gosta, fala, advogado tem que ser justo, não, tem que ser mentiroso. Não, eu sou justo. E eu procuro ser as justo. pessoas têm esse pensamento, né? Que todo advogado é dessa forma. E você pega bastante causa nesse meio aí do militar? Então, eu tenho algumas áreas militares, né? Assim, é que a gente vai até falar daqui a pouco um pouco sobre isso também. Não necessariamente a área penal militar, mas obviamente eu pego algumas questões que envolvem, por exemplo, punições disciplinares, orientações em processos administrativos, né? Pego, e aí eu oriento alguns militares. Eu não posso advogar contra a União, porque a União ainda me remunera. E aí o Estatuto da Advocacia previu isso, né? Sim. E aí o Estatuto da Advocacia ele traz a ideia de que se a União remunera, você não pode advogar contra a União. E como eu sou militar da reserva remunerada, eu posso advogar, eu posso ser advogado, mas eu não posso advogar contra a União, que é o ente que me remunera. Então o doutor José Carlos, geralmente quando chegam propostas de trabalho, todas essas propostas eu passo para o doutor José Carlos, para que ele possa, de fato, exercer a advocacia militar a contento, né? Muito bem. E eu queria aqui desde já te perguntar se você tem um escritório ou está em algum escritório, endereço, se você tem as redes sociais, se alguém interessar te procurar. Perfeito. Eu atualmente trabalho com a advocacia que a gente chama de artesanal. Eu tenho, obviamente, meus compromissos com o meu colega, Dr. José Carlos, né? Atualmente estou advogando com o Dr. Vitor, que é Dr. Vitor Dutra Bonfim, que é inclusive meu sobrinho. Atualmente não tenho um escritório físico, até porque isso demanda um pouquinho de onerosidade, né? Você tem que pagar para alugar, você tem que ter um escritório legal e às vezes você tem que refletir isso nos valores de honorários que você passa para o cliente. E às vezes tem pessoas que infelizmente não têm condições de arcar com honorários advocatícios de valores, né, maiores. Atualmente eu advogo para a Academia Gólgota Gym Box, é uma academia que fica em Valparaíso de Goiás, ali no
Jardim Céu Azul, se eu não me engano. É uma academia relativamente grande. E atualmente eu advogo para essa academia tanto na área trabalhista quanto na área civil, né, de responsabilidades, obrigações, contratos. E é basicamente isso. Muito bem. Do sonho adolescente ao direito, vamos falar sobre isso também. Na adolescência o direito já começava a te chamar, e quando você decidiu realmente fazer dessa vocação uma realidade? O direito ele começou a surgir na minha vida, eu acredito que quando eu comecei a estudar para a PRF em 2006, eu já sentia, eu gostava do direito, mas ainda não era focado, né, porque eu vivia uma vida militar. Só que durante a vida militar, em 2014, na verdade em 2009, eu fiz o meu primeiro curso de direito. Eu cursei, se eu não me engano, 6 meses. A essa época eu estava noivo, né, eu estava noivo de uma menina, e durante esse período eu fiquei, se eu não me engano, 3 semestres na faculdade de direito. O meu relacionamento acabou, a menina terminou o noivado comigo, não fui eu. O casamento já estava marcado, pastor. Sim. E aí ela simplesmente não me quis mais, passei um tempo meio depressivo, mas isso não vem mais Hoje me sinto muito feliz com a minha esposa. Quem sabe não foi um livramento, né? Exato, verdade, pastor. E aí eu, em 2014, voltei para a faculdade. E aí segui até o final. Inclusive na faculdade foi ingresso por meio do programa ProUni. Eu fiz o Enem, e aí por meio do Enem eu consegui uma nota muito boa, consegui ingressar na faculdade com 100% de bolsa, porque estudei minha vida inteira, né, em colégio público. Então consegui ingressar na faculdade de Direito, na Universidade Paulista, ali na Asa Sul, em Brasília. Consegui ingressar por meio de bolsa, 100% de bolsa. Muito bom, hein? Glória a Deus. Deus é bom demais, né? Quais foram os maiores desafios na transição da carreira militar para a advocacia? Você teve alguma dificuldade? Na verdade, não. Como eu já gostava muito do direito e a vida militar, né, eu já sonhava desde pequeno, para mim a transição foi tranquila, porque em 2019, quando terminei o curso, quando me formei em direito, eu já havia feito a prova, eu fiz a prova para a OAB, reprovei a primeira vez, e aí na segunda vez eu fui aprovado, em 2020 eu já estava aprovado na OAB. E aí já vinha essa transição da reforma. Em 2019 eu fui reformado, bem na época que eu já havia terminado o curso, né? Então para mim foi fácil enfrentar essa questão. Eu não consegui ver dificuldade, porque em 2019 já reformando e já me graduando, né, digamos assim. Então para mim foi tranquilo essa transição, né, entre a vida militar e a vida advocatícia. Só que eu só podia advogar depois que eu fosse de fato reformado, que só aconteceu em 2023, quando eu, reformado em agosto de 2023, logo em outubro, dia 25 de outubro, peguei a minha OAB, minha tão sonhada OAB em mãos, e já nesse mesmo dia 25, o colega doutor José Carlos já me subestabeleceu um monte de processo. Eu fiquei com a carga de processo enorme, sem saber por onde ia. Já chegou chegando. Já cheguei chegando. O chamado espiritual, né? A vida cristã. Vamos passar para essa faceta da sua vida também. Você hoje estuda teologia básica e mesmo sem ter sido consagrado oficialmente pastor, já te chamam de pastor, né? Você é chamado por algumas pessoas de pastor. Como você enxerga esse chamado? E quais os autores cristãos mais impactaram em sua vida e por quê, né? A sua fé e por quê? Você me falou que você gosta, além desses, né? Eu queria saber, que você me falou que C.S. Lewis, né? Você gosta de ler, Timothy Keller, John Bevere, Pedro Dong, entre outros. E quais mais você gosta de ler e que impacto isso trouxe na sua vida? Então, eu comecei teologia básica recentemente, né? Não é algo anterior, porque assim, a minha vida cristã ela foi moldada ali por meados de 2011, né? Quando eu reencontrei minha esposa, a minha esposa eu já conheço há muito tempo, né? Eu conheço ela desde 2000
se eu não me engano, do ano de 99, 2000, 2001 no máximo. Porque assim, eu não vou saber precisar quando é que eu me reencontrei com ela. Foi recente, 2010, mas quando eu a conheci, por volta do ano 2000, né, ela frequentava a casa de um colega meu, né, e aí nessa casa desse colega, a gente ficava jogando videogame. Eu lembro que a gente jogava videogame, aqueles jogos de futebol, né? Sim. Eu vivia apanhando aquele futebol. Mas aquilo ali é bem divertido, né? É bem divertido. E eu apanhava bastante, né? E aí, naquele momento, ela às vezes estava passando para limpar a casa, e aí ela ficava muito estarrecida. Falava, poxa, mas todo mundo aqui... E aí, interessante porque anos depois, eu reencontrei com ela. Ela já tinha 2 filhas, e isso para mim não foi empecilho nenhum. Sim. Né? Eu acho que quando Deus ele providencia, ele nos coloca em um caminho que a escolha não depende de nós, mas simplesmente dele. E foi interessante porque quem me levou para a vida evangélica cristã de fato foi a minha esposa. Ela me fez um convite, dizendo ela que o convite foi por educação. Um show da Jamile, se eu não me engano, eu não me lembro a denominação da igreja, mas foi um show da Jamile. Ela me convidou, falou, olha, vem comigo. E aí eu vou. Quando eu falei isso, ela falou, depois de um tempo, ela falou, eu te convidei só por educação. Eu fui e naquele momento eu percebi que a vida cristã seria o meu foco. E assim, não se separa aquilo que Deus une. Eu não me manteria na igreja católica, indo para a igreja católica, se minha esposa frequentava a igreja evangélica. Eu falei, meu amor, eu vou seguir você. Vou seguir onde você estiver. E aí, a partir disso, nós começamos a frequentar a igreja evangélica. Para mim foi um divisor de águas, pastor. Sim. Porque ali eu aprendi o que é, de fato, conviver na igreja evangélica. É um diferencial, pastor. É um diferencial. Então ela te levou, acabou te levando, né? Ela me levou. Bem, aí o pastor perguntou sobre os autores, né? Sim. Pastor, eu tenho diversos autores que eu gosto. Eu não vou me lembrar o nome de todos eles. Eu não, porque assim, os nomes são bem complexos. Muitos deles são americanos. Tem uma mulher, inclusive, o nome dela eu não sei se eu não vou lembrar o nome, mas é Ferberson, alguma coisa nesse sentido. Mas assim, são vários autores. Mas eu... Joyce Meyer, você gosta? Joyce Meyer... Ainda não. Eu me confesso que eu não tenho... Tem o nome do livro, porque talvez eu sou péssimo para decorar. Tem um dela que eu tenho aqui até... Eu e Minha Boca Grande, eu tenho vários livros de devocionais, eu não me recordo aqui alguns, né? Mas ela é bem lida aqui no Brasil. Eu não vou me reconhecer. Agora, estou lembrando de um aqui, que inclusive acredito que ele passou um tempo ateu, Augusto Cury. Augusto Cury. Ele tem uns livros muito bons. Minha esposa gosta muito dele, né? Inclusive ela tem alguns livros dele. E eu li alguma coisa, muito pouco, mas gostei também, muito bom. Augusto Cury, ele tem uma mensagem dele que eu acho importantíssima, assim, interessantíssima, porque ele vem de algo científico para algo espiritual. E ele, certa feita, né, tem alguns vídeos dele falando assim, eu vivo o mundo espiritual. Outra pessoa que eu acho também interessantíssimo, em algumas explicações, é o Enéas. Enéas, por mais que ele fosse todo... as pessoas achavam ele louco, né? Sim, as pessoas, pela aquele forma dele, pensavam isso, né? Isso. E ele era interessantíssimo, porque ele era um médico. Muito ele era físico. Era assim, uma pessoa extraordinária. Uma mente, assim, incrível. E aí, em uma aula que ele estava dando no curso de medicina, ele fala acerca dos cromossomos. E aí ele começa a dar uma aula dos cromossomos, falando que cada um era como se fossem programações, dentro daquele cromossomo, diversas programações e tudo mais. E ele fala, olha, nós temos várias células, todas elas são programadas. Imagine, quem seria eu para acreditar que Deus não existe, se
toda essa programação feita por ele, ninguém seria capaz de fazer. Então, assim, esse vídeo dele é incrível, é incrível. Eu ainda não vi, mas vou procurar. E eu vi alguma coisa sobre ele, era inteligentíssimo, né? Sim, muito inteligente. E as pessoas, inclusive a mídia, né, no tempo, colocou ele como um louco, né? Exato. E na realidade era um homem muito inteligente, né? E chegou a falecer de leucemia, né? Leucemia. 2008, né? Eu não me lembro bem. Eu não me recordo também o ano. Mas ele tentou presidente e não conseguiu, foi para deputado, né? Conseguiu, né? Logo após ele faleceu. E assim, eu tenho também, obviamente, os livros do direito, que é a minha área, né? Sim. Eu tenho diversos autores, Matheus Carvalho, de direito administrativo, eu gosto muito. Marcos Borba, que é de processo civil. Tem Pablo Stouzy, que é praticamente, eu sigo, né, esse escritor, porque além de professor e juiz, ele é um excelente docente. Né? Assim, eu me guio muito pelo que o Pablo Stouzy escreve. E aí tem alguns escritores que inclusive já faleceram, tem um que eu não vou me recordar o nome, mas de direito civil também, que esse foi a minha base para gostar de direito civil. Então, assim, todos eles foram participativos assim, na minha vida. Agora, a questão que o senhor havia perguntado, pastor, é relativo a como eu me enxergo ser chamado de pastor, né? Sim. Então, assim, tudo isso aconteceu muito rápido, né? Essa questão do meu querer do meu querer cristão. Porque eu comecei a frequentar a igreja, e aí, em 2010, ainda em uma cidade do estado de Goiás, dois pastores e sua esposa e marido, né, me chamaram e conversaram comigo, falaram, olha, Deus tem um propósito na sua vida. Deus tem um propósito na sua vida. Em algum dia você será pastor. E isso eu carreguei. E aí eu sempre achava estranho porque as pessoas falavam, não, Deus colocou um ministério na minha mão. E a gente não sabia, eu falei, mas como assim Deus colocou? Não, você que procurou. Eu tinha essa concepção em mim. Sim. De, não, eu não coloquei, Deus não colocou nada na tua mão, você que procurou o ministério. Mas na verdade não, pastor. Hoje eu percebo, hoje eu vivo e hoje eu sei que nada nós procuramos. Deus é quem direciona. Deus é quem nos coloca nesse caminho. Porque hoje eu estou com um ministério de crianças no condomínio onde moro. Por volta de entre 8 e 12 crianças nesse ministério. E Deus colocou isso na minha vida, porque em um determinado dia a coisa foi acontecendo. E hoje eu não consigo. Hoje eles já estavam me perguntando: vai ter o estudo bíblico? Eu falei: olha, infelizmente hoje não vai ter, porque eu tenho um compromisso, né, tenho um podcast para poder participar. E aí eles falaram: mas eu preciso, cadê o endereço? Me manda o link. E aí eu falei: não, calma, a gente vai mandar, fiquem tranquilos, vai estar tudo certo. E aí ficaram desanimados por não ter o estudo bíblico, mas estão felizes porque eu tive a oportunidade de estar aqui no podcast. Muito bem. Então, já há quanto tempo já esse trabalho? Esse trabalho ele começou agora em fevereiro, né? E se protraiu no tempo. E é interessante porque as mães, né, desses... Eu sempre me preocupo com isso. Primeiro, os pais têm que saber. Sim. Eu vou atrás dos pais e falo: olha, seu filho está tendo estudo bíblico. O senhor autoriza? E aí os pais acharam muito bom, autorizaram. Nós fizemos um congresso recentemente de crianças, eles participaram, foi muito maravilhoso. E aí as mães e pais dos meninos me chamam de pastor. E aí veio, né? E esses dias na igreja, um amigo, né, falando acerca dessa questão: olha, se alguém te chama de pastor, não se sinta envergonhado. Por mais que você não seja consagrado, existe uma determinação de Deus. Então, assim, não se sinta envergonhado de ser chamado de pastor. Ao contrário. Essas pessoas veem alguma coisa em você. Exato. E, além de você ser chamado pastor, tem quantos irmãos pastores você? Bem, hoje na família é o pastor Juarez e eu. Né? Eu ainda não fui consagrado, o pastor Juarez, né, consagrado, né, tem... Já há um bom tempo, né? Já há um bom tempo, acho que mais de 20 anos. Foi o meu pastor de batismo. Né, eu tenho meu irmão, eu amo meu irmão,
tenho ele no coração assim guardado, porque meu irmão é uma pessoa maravilhosa. Pastor Juarez, um grande abraço. Te tenho no meu coração, pastor. Tenho no meu coração de verdade. É uma pessoa que eu amo muito, muito mesmo. Amaury, agora mudando para questão, continuar na formação espiritual. Você já pensou em fazer um bacharel em teologia, um curso mais avançado? E qual é a área que te chama mais atenção da teologia? Bem, pastor, eu quero sim. Eu acho que teologia para mim hoje é fluxo, né? Eu preciso fazer teologia. O curso base de teologia, a gente já tem uma série de matérias, né? São mais de 26 matérias, assim, porque a gente estuda da parte do início, né, da Bíblia em si, até a parte escatológica, né? Então, assim, é uma área muito extensa. Eu pretendo muito fazer a teologia, porque é um curso que vai me mostrar e vai me moldar, né? E assim, eu sempre aprendo, inclusive com meu irmão, né, pastor Juarez, ele sempre fala, olha, tome cuidado, não faça curso de teologia em qualquer lugar. Isso é importante. Você precisa ser moldado e você precisa se orientar e tomar cuidado com tudo que você vê. Você precisa aprender, e aí é o Espírito Santo, né, pastor? Sim. É o Espírito Santo que nos mostra qual o caminho que deve ser seguido. Eu pretendo sim fazer o curso de teologia, bacharelado, e uma área que assim, eu tento, que eu vejo que é uma área incrível, acho que 100% dos cristãos gostam, né? Que é a parte da cristologia. O estudo de Cristo é assim fundamental, né? Para quem é cristão de fato, que a gente tem os judaizantes, né? Que eles param ali um pouquinho na parte da teologia da Torá, naquela parte mais antes do nascimento de fato de Jesus Cristo, que é o renascimento, né? A gente fala em nascimento com Gênesis ali, né? Mas a gente vem em um renascimento com Jesus Cristo. Sim. E ali há uma certa mudança de concepção. Enfim, eu pretendo sim. E é uma área que eu pretendo me aprofundar bem em cristologia. Muito bem. Cristologia é algo mesmo bem interessante e chama atenção. E o cuidado realmente tem que se ter, né, questão, porque tem muitas linhas de teologia, né, linhas de pensamento, e hoje há um liberalismo de uma forma assim exacerbada, né? E se a gente não tomar cuidado, eu digo assim, hoje se você entra numa rede social, você vê ali alguém falando uma coisa, entra em outro falando, e cada um tem uma interpretação. E qual é a correta, né? E aí, se não for o Espírito Santo para nos ajudar e não fizer uma teologia numa instituição séria, é perigoso a gente se tornar um herege ou perder a fé. Né? Então, inclusive, próxima quarta-feira eu vou trazer um pastor aqui, pastor Paulo Sérgio, né? Ele que é bacharel em teologia, ele vai estar conversando com a gente também. Que maravilha, vai ser excelente. E esse eu não vou perder não. Isso. Esse eu não vou perder não. Isso, eu já convido os nossos amigos que está te assistindo hoje a estar com a gente quarta-feira próxima. Maravilha, vamos sim. Então, como você lida com a responsabilidade de ser visto como um líder espiritual, mesmo ainda não tendo sido consagrado formalmente? Então, pastor, não é uma tarefa fácil. Eu acho que essa liderança espiritual, ela não vem necessariamente de nós. Essa liderança, esse espírito, né, de Deus que vem em nós para que nós possamos, através dele, desse crescimento. Eu até brinco, Pedro Dong, ele fala sobre isso. E eu acho interessantíssimo no escrito de Pedro Dong, que ele fala sobre o amor gestacional. Como vamos gerar esse amor gestacional para que a gente possa ser bons líderes? Porque essas pessoas que nós lideramos, elas precisam de uma base. Muitos são os que chegaram em mim, olha, pastor, eu sofri um bullying. Aconteceu isso na minha vida, eu estou com um problema financeiro, eu estou com um problema na minha família relativo à doença. Então, assim, são vários os fatos que chegam e você precisa ser um líder. E aí, nesse momento, é preciso ser um líder espiritual para que você possa falar com essa pessoa de uma maneira orientar. Que você consiga, de fato, orientar essa pessoa, mas utilizando-se de argumentos, de fato,
argumentos de crescimento, que são de fato a palavra de Deus. Não adianta eu querer falar algo que seja aberto, mas me concentrar naquilo que de fato é a palavra de Deus. Eu lembro que em um certo tempo, eu advogando, na verdade eu estava orientando ainda uma cliente minha que tinha acabado de se separar, ela tinha 2 filhos e não estava recebendo a pensão do marido, do ex-marido, né? Sim. E esse ex-marido já estava com outra companheira. E assim, foi uma situação muito difícil para ela, porque ela vivia assim, muito triste. E ela me procurava muitas vezes não para orientação jurídica, pastor, mas para orientação espiritual. Certa vez minha esposa chegou no quarto, eu estava conversando com ela, e minha esposa falou, ficou até assim mesmo. Eu estava com os meus olhos um pouco lacrimejando, porque eu via nela um sofrimento muito grande. Mas olha só como é bom. Pedro Dom fala lá na gestação espiritual, olha, geste, frutifique o Espírito Santo de Deus em sua vida, através de fato de uma gestação. E aí a gente sabe, né, pastor, que a gestação ela possui aquela gestação desejável, que muitas vezes a mulher deseja, mas existe a gestação indesejável. E aí, como é que eu frutifico isso dentro de mim? Como é que eu frutifico o Espírito Santo, que é esse amor gestacional dentro de mim? Se a minha gestação é indesejada, se a minha gestação é desejada. Eu preciso, porque a gente passa de 9 meses, a mulher, né, passa 9 meses para gerar um filho. Muitas vezes ela passa a sentir dores, ela sente dificuldades, ela sente frustrações. E a gente, mesmo tanto na gestação desejada quanto na indesejada, a mulher ela passa por esses conflitos, por essas dificuldades. E aí, ao final, é que a gente vê a carta. Será que essa gestação desejada ela vai gerar um fruto? Será que o fruto vai nascer morto? Porque a gente traz isso para uma concepção espiritual. Esse fruto ele vai nascer com vida? Essa gestação do Espírito Santo em sua vida vai ser com vida ou vai ser com morte? Então isso é preciso ser essa análise. Para a gente fazer isso, a gente precisa ter essa liderança. Não só para outras pessoas, pastor, mas eu acredito que principalmente essa precisa ser nós mesmos, essa liderança nascer em nós mesmos, sermos líderes de nós mesmos, através do amor de Deus, né? Da frutificação do Espírito Santo em nossas vidas. Eu acredito nisso. Então, a leitura desse autor, então já te ajudou em várias ocasiões, né? Já. E hoje em dia as pessoas elas esperam, né, dos líderes uma solução, uma palavra, né? Uma palavra que venha colocar lá para cima ou resolver aquilo, né? E se de fato a pessoa não tiver no espírito uma vida de oração, jejum e consagração, conhecer a palavra, né? Eu acredito que não tem como você falou, não é fácil ser uma pessoa assim, mas quando se busca, Deus dá graça, né? Deus dá graça. Deus dá graça. Muito bem. Então, vamos para mais um assunto. Agora vamos falar, eu vejo que você é apaixonado pela sua família, né? E a gente vai falar sobre família e testemunho de vida, né? Você tem uma história muito bonita de reconstrução familiar, né? E conta pra gente como você conheceu a sua esposa e como foi esse processo, e fala para nós o nome dela também. Bem, pastor, a minha esposa é Raquel, né? Raquel Sateles. Eu conheci minha esposa, como eu havia dito, em 2000, no ano 2000, 2001. Ela frequentava a casa de um colega meu, Jorge, e a gente jogando videogame, ela sempre estava ali, e ela não gostava, mas eu já olhava para ela de uma forma diferente. Eu já tinha aquele amor, que o pessoal chama de amor platônico, né? Que você olha ali e fala, nossa, essa é a mulher da minha vida. Só que aí eu conheci ela naquela ocasião, né? Convivi por alguns tempos ali, e depois ela não mais a vi, né? Eu havia me mudado também da localidade, e em 2008, 2009, aliás, eu tinha terminado meu noivado. Olha só que incrível. A mulher, essa minha ex-noiva me deu um pé, né? Falou tchau. Sim. E aí, em 2009, ela me mandou uma mensagem, olha só, no Facebook ainda. Não, minto. Foi no... Não, Facebook. Acho que, se eu não me engano, foi esse Facebook mesmo. O Orkut, né? Orkut, isso, pastor. Por esse tempo, né? Orkut. Exato, Facebook não, Orkut. Ela me Você mandou é da uma geração mensagem. Orkut, assim como eu, hein?
Acabou-se, né? E acabou. Mas trouxe algo muito bom para sua vida, né? Trouxe algo. Acho que o Orkut, eu agradeço até o criador do Orkut aí, né? Porque ela me mandou essa mensagem no Orkut, eu não respondi, porque na época eu era noivo. Só que assim, pouco tempo depois a mensagem fica grafada lá, né? O convite ficou grafado. E aí quando eu percebi, eu fui lá e aceitei e comecei a conversar com ela. E aí nesse interregno de tempo, a gente conversando, ela me fez aquele convite pro show da Jamile. Sim. Ela falou que era só por educação, mas até hoje eu desconfio, eu acho que não. Eu acho que ela já tinha interesse também. E aí foi interessante, essa história ela é muito interessante porque ela me convidou, e isso é inspiração, viu, pastor? É inspiração para outras pessoas também que estão nessa caminhada para encontrar alguém especial. Ela me convidou para esse show da Jamile, eu aceitei e aí eu fui. Ela acho que não gostou muito de mim nessa época. Tinha um colega dela, a Fá, e a Fá gostou muito de mim, assim. Ela era casada, a Fá, com o André. É uma pessoa, pessoas maravilhosas. E aí ela me convidou e a Fá, nesse dia, falou: olha, ele é maravilhoso, é uma pessoa boa e tudo mais. Olha o jeito que ele te olha. Eu tava olhando para ela, né, daquele jeito, parecia o Gato de Botas, né, quando olha, tira o chapéu. Sim. E aí eu olhando para ela com todo aquele carinho, e ela já não estava dando muita a bola para mim, né? E aí, nesse término de tempo, eu fui para um lado, ela foi para o outro, e eu ficava mandando mensagem, ligando e tudo mais, interessado de fato nela. E aí ela foi para Salvador. Vou viajar para Salvador, e eu já no pé. Antes de viajar para Salvador, a gente teve um encontro no shopping em que eu fiz um teatro de Libras com 2 colegas, né? E essas 2 colegas me convidaram para ir ao shopping, Taguatinga Shopping. Eu fui para fazer essa filmagem, né? Eu fiz teatro durante 10 anos, não parece, mas fiz teatro durante 10 anos. Sim. E aí elas me convidaram. E eu fui e convidei a Raquel, né? E a Raquel falou: eu não vou não. Acho que ela pensou isso. Só que quando ela viu as meninas, ela falou: agora eu vou. Aí foi comigo, chegou lá, essas meninas elas ficaram um pouco meio desconfiadas e tudo mais. Eu acho que tinha até uma que gostava de mim, que também chamava Raquel. Porque quem me fala isso não sou eu, é minha esposa que fala, tá? Sim. Ela falou: eu acho que essas meninas gostavam de você, porque eu percebi um certo desconforto quando me viram. E aí acabou que nós 4 fizemos essa gravação, e aí a partir disso a gente... eu acho que ela começou a se interessar mais por mim, né? Falou: peraí que eu não vou dar muita brecha não, senão alguém vai catar. E aí ela viajou para Salvador e eu no pé. Só que nessa viagem para Salvador, o que eu fiz? Eu fui atrás. Peguei um voo da FAB, um avião da FAB, pelo meio do correio aéreo. Na época eu era militar, né? Então fiz uma solicitação. Foi no dia, não tinha vaga, mas Deus providenciou uma vaga, pastor. A aeronave era um Learjet, só cabia 8 pessoas dentro. Olha só que incrível. E estava lotado. Só que dessa lotação, eu já com a mochila nas costas cheguei lá, era o major, o piloto. Eu falei: major, eu preciso de uma vaga para Salvador e tal. E aí ele: olha, não tem mais vagas, mas espera um pouquinho ali. Eu fiquei lá aguardando. Aí, no passado do tempo, chegou: olha, pula para dentro que quem vinha não vai vir mais, a vaga é sua. Eu fui. Deus trabalhou, hein? Deus trabalhou. Fui, cheguei em Salvador, ela estava no shopping com a amiga dela me detestava, porque eu ligava o tempo todo para a Raquel, o tempo inteiro eu ligava para ela. Falei: agora é a minha oportunidade, né? Eu não vou perder. E aí eu ligava o tempo inteiro, essa amiga dela não gostava de mim de jeito nenhum. E enfim, cheguei lá no shopping de Salvador, a Raquel, nos encontramos, ficamos durante 3 dias lá, e voltei para Brasília. E aí, voltando para Brasília, eu convidei ela para voltar de novo. Falei: você tem uma oportunidade de retornar. Eu tinha um colega que era do esquadrão, do grupo de transporte especial, e perguntei para ele: tem voo para Brasília, por meio do CAN? Ele falou: olha, vai ter voo dia 27 de dezembro e dia 7 de janeiro, de volta para Brasília. E eu fui nessa, eu falei: então fala o seguinte, tem uma... Aí eu falei que era até minha namorada. Tem uma namorada minha e a filha dela, Rebeca estava com ela. A Rebeca é hoje a mais velha, né? Sim. Tinha 5 anos na época. E aí eu falei: olha, é uma namorada minha e a filha dela vai vir para Brasília. Tem como arrumar uma vaga no dia 27? Aí liguei para a Raquel, falou: tem vaga dia 27. Ela falou: não vou dia 27 não. Vou só depois, lá pro dia... Só vou em fevereiro. Eu falei: eita, tá bom. E aí, o
que eu fiz? Eu voltei, falei com um colega, acho que ela não vai querer vir, não. Quando pensa que não, o celular toca. Falei, não, eu vou embora, dia 27. Aí eu falei, ela vai vir dia 27, tem como você... Aí não, passa o CPF e tudo mais, nome da criança, passei tudo. Aí eu falei, você é meu amigo taifeiro, né? Servia, comissário de bordo, serviu até almoço para ela. Então, assim, foi uma história incrível, porque ela veio bem tratada, dentro de uma aeronave presidencial, né? Era o VC2, não lembro se era Bartolomeu de Gusmão. E aí ela veio na aeronave presidencial, eu falei, já fez meu filme, um colega meu. E aí ela chegou no aeroporto de Brasília, foi ali que eu pedi ela em namoro e ela aceitou. Nosso relacionamento, a gente começou namoro e em 2011 nós nos unimos de fato, né, por meio de união estável, né. Passamos um tempo em união estável e aquela, né, ideia de que, olha, você precisa se casar, né. Aí, graças a Deus, nós nos casamos recentemente. Demoramos um pouco para casar, né, no civil, mas sim, Deus ele providenciou. E assim, essa é a história, né, com Raquel, né, mas assim, a história é grande, né. Sim, muito, muito lindo, né? E Deus sempre trabalhando para que vocês chegassem a esse ponto, né? Sim. A gente vê a mão de Deus trabalhando, né? Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. E falando em família, qual é a importância para você da fé dentro do casamento e na criação dos filhos, já que você trabalha com criança? Qual é o seu pensamento? Então, pastor, a fé, ela é a base. É a base do fundamento cristão. Você precisa ter fé. Abraão, quando ele leva Isaac ao holocausto, ele tem fé. Porque, você imagina, você levar um filho para ser sacrificado. Você tem que ter muito amor. Mas, primeiramente, a fé em Deus. Você acreditar em Deus é o primeiro mandamento, né, pastor? Amor a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus. Amar ao próximo como a ti mesmo. Se eu não me amo, se eu não amo a Deus, eu não amo ninguém. Se eu não me amo, não tem como amar o próximo. Então, assim, acredito que a fé é a base. Essa fé é a base da construção desse casamento sólido. E não só do casamento sólido em si, mas a criação dos nossos filhos, ele tem que ser baseado nesse entendimento espiritual. Para que você não tenha filhos moldados pelo mundo. A base educacional. E é interessante porque nós que somos evangélicos, né, os cristãos de fato, não necessariamente somente os evangélicos, mas assim os cristãos, a gente tem uma base fundamental que é a escola bíblica, né, dominical. Sim. E isso, ela traz esse basilar da escola bíblica dominical, ele nos traz essa força, essa fé de fato, de moldar dentro da nossa família. E aí eu penso, eu tenho várias crianças, são todos homens. Mas dentro da minha casa são todas mulheres. Aí me perguntaram esses dias, mas como é que é? Dentro da sua casa são todas mulheres. Como é que você lidar com mulheres em casa e na sua congregação ali mirim, né? Você tem só homens. Eu falo, gente, eu sou homem e eu fui criado com... A maioria dos meus irmãos eram homens também, né? Mas o grande ponto, que eu diria até que ponto fulcral ali, é porque a presença de Deus é quem faz toda a diferença. Independentemente se eu tenho filhas mulheres, se eu tenho os meus pequenos lá, que são todos homens, quem faz a diferença nessa habilitação espiritual é Deus. Então é Deus quem me molda para eu poder saber lidar com eles, porque as perguntas são de fato diferentes. Em casa eu tenho pergunta de mulheres, mas lá eu tenho pergunta de homens. E aí eu falo, Deus não me deu um filho homem, mas me deu vários filhos homens. Então, assim, eu tenho um amor muito grande por essas crianças, porque elas me ensinam. Elas me ensinam, em casa eu tenho mulheres, mas ali na minha congregação eu tenho meninos, né, que também são como filhos mesmo, pastor. Os filhos espirituais, mas acaba sendo um filhão, né? Um filhão, é verdade. Então, que mensagem você deixa para os solteiros e mães solteiras que acham que não podem encontrar felicidade? Então, geralmente as pessoas que estão solteiras, se eu não me engano, esse está no livro de... Deixa eu lembrar aqui. Não sei se Timothy Keller, acredito que seja Timothy Keller,
fala sobre essa questão. É Timothy Keller mesmo. Ele, no livro Falsos Deuses, ele trabalha essa ideia de como é que eu consigo atingir essa felicidade sendo solteiro, né? Porque a gente vê a história de Jacó, Lia, Leia, né? Algumas escrituras falam Leia e Raquel. Jacó, ele era apaixonado por Raquel, Lia era desprezada, né? Como é que o solteiro, vendo uma situação de muitas frustrações em casamentos, né, de decepções amorosas, como é que esse solteiro vai querer casar? Né? Então ele precisa ver um espelho bom, fortalecido, para poder se casar, para poder encontrar alguém que ama. Então o solteiro, muitas vezes, às vezes ele encontra até uma mulher, pastor, eu penso nisso. Timothy Keller fala sobre isso também. Às vezes ele encontra uma mulher e às vezes a mulher tem um filho e ele fala, não, essa mulher tem filho aí, eu não vou me envolver não. Só que às vezes ali está a felicidade e ele não percebe. Às vezes ali está o momento dele ser um homem próspero e ele não percebe. Porque muitas vezes falta em nós, e eu falei isso recentemente para os meninos, eu falei, falta muito em nós o fortalecimento espiritual, que é o jejum, que é a oração, que é o acreditar naquilo que Deus promove em sua vida. Para que Ele consiga promover isso na sua vida, você tem que estar em oração constante, você tem que estar em jejum, você tem que estar, de fato, nos caminhos, tem que ler a palavra todos os dias, porque a palavra é exortação. A palavra, ela, além da exortação, ela é um trilho, é um caminho. Então ela te mostra, de fato, que você precisa ter ali para poder ser alguém melhor. Falando em oração, a gente está um pouquinho aqui, mas me veio aqui. Perfeito. Em oração, como é que é a sua vida de oração e jejum, né? Que cada um tem uma maneira de fazer, de uma intimidade com Deus, né? Tem gente que gosta de orar sozinho, outros gostam de orar com outras pessoas, uns faz jejum semanalmente, outro pega uma campanha e já faz os 21 dias, 40 dias, né? Como é que é a sua vida? Então, eu não posso ficar muito tempo de jejum por conta de problemas gástricos, né? Mas quando eu posso, eu faço. Café é uma bebida que eu gosto, eu tiro. No caso, você faz parcial, às vezes. Parcial. Oração, eu costumo até dizer para os meninos, o que é orar? Né? Eu passo essa pergunta sempre para eles, porque muitas vezes eles ficam ali naquela de... Eu estou com vergonha de orar, porque sempre quando a gente inicia os estudos, eu paro e falo, vamos fazer uma oração? Antes de iniciar os estudos a gente ora e no término também a gente ora. E eu sempre pergunto, alguém quer orar? O Davi, né? O Davi ele sempre ora. O Davi tem 12 anos, eu quero. E aí tem o Dan também, né? O Daniel, ele gosta de orar também, é pequenininho, 8 anos. Sim. Adora orar. E o Yuri está aprendendo, né? O Yuri, ele começou, eu até lembro no início, eu falei, poxa, o Yuri, ele vai ter um pouquinho de dificuldade. Mas não, pastor, ao contrário, olha só. O Yuri é uma pessoa assim, incrível. Ele é grandão, ele é forte, ele tem 12 anos, parece que ele tem 15, muito forte. E aí eu sempre falo para ele, olha, você precisa se apegar mais na oração, mas ele é uma pessoa muito direcionada. Esse dia eu tive conversa com a avó dele, ele fala para ele assim, o Yuri melhorou da água para o vinho, mas eu falei, não é através de mim, é através da palavra de Deus. Então assim, o Yuri é uma pessoa incrível também. Então assim, eu falo para eles, o que é orar? Orar é você o tempo inteiro. Quando na mente eu falo, Senhor, Deus de maravilha, Deus de amor, Deus de misericórdia, o Senhor é tudo em minha vida. Obrigado por isso, obrigado por aquilo. Senhor, me perdoe. Então esses momentos, eles são pequenas orações, porque oração é você falar ou pensar algo, mas de um modo de ação de se conectar com Deus. Só que eu sempre falo para eles, existe um momento especial da oração, que é o momento de se trancar. É o momento de você estar dentro do seu quarto, trancar a porta, e estar sozinho para ouvir Deus. E aí você precisa, de fato, se prostrar. Coloca muitos, né, coloca um louvor, coloca um fundo de oração, mas ore. Eu lembro em um momento da minha vida, agora, pastor, me veio à mente, eu estava na casa, eu morava com a minha irmã nessa época, eu me tranquei no quarto.
Eu orei durante 15 minutos, cronometrado. Mas essa oração, ela parece que durou mais de 1 hora. Foi um momento assim de conexão tão forte que eu não consegui ver o tempo passar, porque 15 minutos durou 1 hora. Então, eu falei para eles, isso é oração. É você se conectar de fato. E é importante que a gente se conecte em oração o tempo inteiro. Ah, mas tio, eu tenho dificuldade. Eu falei, olha, dificuldade todo mundo tem. Todo mundo tem dificuldade em orar, todo mundo tem dificuldade de fazer. Eu tenho diversos afazeres, mas nos momentos que eu estou ali, às vezes, até no trabalho mesmo, com a dificuldade de fazer um peticionamento, Senhor, Deus de amor, me ajuda nesse momento, está difícil, eu preciso de encontrar um caminho. Seja feita a tua vontade, ó Pai, no meu coração, para que eu possa encontrar esse caminho, mas não a partir do que eu quero, mas a partir da tua vontade. E aí as coisas, por incrível que pareça, parece um passo de mágica, né? As coisas melhoram. Eu falo para eles, essa é a importância da gente estar nessa conexão com a oração, pastor. E para você, já que a gente entrou nesse assunto, tem alguma experiência que você possa contar assim, de oração que você acredita assim, que foi algo muito forte que aconteceu na sua vida e como foi? Bem, tem um momento, e inclusive foi recente, né? Eu acredito que tenha acontecido, porque quando eu comecei a ensinar para os meninos, e assim, toda essa questão é volta dos meninos, porque eu conversando com eles, certo dia eu perguntei, vocês acreditam em milagres? Aí os pequenininhos, todos eles levantando a mão. Aí é o João, se eu não me engano foi João, levantou, foi o Gustavo, porque eles são bem parecidos, são irmãos, mas acho que se eu não me engano foi o João ou o Gustavo, ele levantou a mão e falou, eu sou um milagre. E aí ele conta a história da vida dele, e eu falo, Deus é maravilhoso. Deus, ele nos resgata por meio de milagres. E aí muitos que estão fora, e eu acho isso uma palavra maravilhosa, que está em Lucas, que fala sobre aquela história da parábola, eu acho essa parte, né, essa única história que Jesus conta, muitos falam que são 3 parábolas, na verdade Jesus conta uma história, né? E aí Timothy Keller trabalha nesse livro, fala sobre o Deus pródigo. E aí eu pergunto, mas como Deus é pródigo? Ele conseguiu mudar a visão, exato, do homem para Deus e de Deus para o homem. Né? Exato. Ele é incrível, né? Eu achei esse aspecto interessante e engraçado, pastor, porque eu ensinando os meninos, olha só como Deus é maravilhoso e age tremendamente na nossa vida. Eu ensinando os meninos, me veio, né, através de Deus. Eu tenho profunda convicção que Deus me mostrou algo nessa parábola que fala acerca da necessidade de não deixar o filho sair. Aí eles ficaram assim, me assustados. Eu falei, o que a gente tem que fazer para que esse filho não saia? Né? Porque um filho se perdeu fora, ele saiu, ele pediu a herança para o pai. Mas o que a gente precisa fazer para prender esse filho? Né? E essa palavra veio na minha mente, eu falei, mas Deus, é verdade. A gente precisa unir, né, essa unicidade espiritual da igreja de fato. Né? É unir a igreja de fato nessa unicidade espiritual para que esse filho, essa ovelha que se perde fora, a dracma que se perdeu dentro, são 2 histórias, são 2 parábolas que se convergem em uma parábola só, que é a do filho que se perde fora e a do filho que se perde dentro. Mas, e aí esse pai pródigo, né? Porque ele esbanjou amor, né? Como disse Timothy Keller, ele esbanjou amor, ele esbanjou vontade de ter o filho de volta, mas ele também esbanjou amor por aquele filho que se perdeu dentro, que teve inveja do irmão que voltou. E aí o que a gente se pergunta é, o que nós estamos fazendo para manter esse filho, para ele não pedir a herança, para ele não ir embora, mas também para fazer com que esse filho perdido dentro, ele se volte para o caminho do pai novamente. Então, assim, essa história ela é muito bonita, né? Eu passaria a noite inteira aqui, pastor. Muito lindo. A gente vai conversando e aí vai vindo muito mais, né? Deus vai trazendo, né? Sobre família e fé. Na sua visão, qual é o maior desafio das famílias cristãs hoje? Já que você trabalha praticamente com família, né? Porque está trabalhando com as crianças. Eu também tenho uma atuação em direito de família. É uma área muito boa no direito civil, né? Direito de família e sucessões. É uma área que eu atuo também, eu acho muito interessante. Quando a gente estuda direito de família, a gente percebe
assim, acho que é meio que primordial no direito de família a gente entender como é que funcionam as fragmentações familiares. São diversas, pastores. Pastor, são tantas as formações familiares que nós temos hoje. E aí nós temos família monogâmica, nós temos família de uma pessoa só. É incrível. Família monogâmica? Assim, um homem casou com um homem mesmo. Então, assim, são diversas estruturas familiares que talvez tenha trazido certas implicações. E aí a grande pergunta é: qual é o maior desafio dessas famílias cristãs? Muitas vezes... É uma pergunta que não quer calar, de fato, né? É uma pergunta que não cabe. Muitas vezes a família cristã ela está sendo dissipada dentro do seu próprio lar. São separações que estão trazendo problemas psicológicos, inclusive para os filhos. Né? Muitas crianças estão nascendo em separações, famílias que se separam, né? Pais e mães que se separam e, de certa forma, não traz uma estrutura para isso. E hoje, pastor, a gente entende que a família conjugal ali, ela é uma estrutura, ela é a base de tudo, né? Por mais que o marido tenha se separado da esposa, é preciso que se mantenha uma unicidade entre esses dois, um diálogo, eu até brinco porque eu não tenho vergonha de falar isso. Eu tenho um relacionamento bom. A minha esposa, ela tem as filhas e eu tenho um relacionamento muito bom com os pais. Porque assim, a ideia é essa. Eu preciso entender o pensamento do filho. Porque se eu maltrato minha enteada, se eu maltrato o pai, eu trago a maldade para dentro do meu casamento. E aí eu teria, obviamente, mais um casamento frustrado. Acaba trazendo divisão. Exato, essa divisão é um grande problema. Então, assim, a ideia primordial da vida cristã, da família cristã, é obviamente se manter assim como Deus nos criou. Né? Ali, quando a gente fala em Gênesis, né, que Deus cria Adão e Eva, ele traz o casal para se manter unido para o resto da vida. E aí a gente já tem uma divisão lá com Lameque, né? Lameque já inventou de querer 2 mulheres, olha só. Então, assim, a gente já começa uma dissipação. E hoje a vida cristã ela está sendo dissipada por isso, por essas divisões familiares, né? essas brigas familiares que se ocasionam por meio do divórcio. E aí a gente tem hoje um número muito grande de feminicídios. A gente precisa acabar com isso, né? Homens que não respeitam a mulher que não respeita o homem. Então, assim, existe uma divisão muito difícil de ser lidada. E como é que a gente melhora isso? Eu tenho um caminho. O caminho está na Bíblia. O caminho está na igreja. O caminho está em frequentar uma igreja que, obviamente, você se sinta confortável, que tenha pastores de excelência. Né? Pastores de excelência que eu falo não é porque fez teologia e terminou o bacharelado em teologia. Não, é pastores consagrados por Deus, pelas pessoas, pastores que tenham, de fato, um amor naquilo que faz. Que traga esse amor para... Porque muitas vezes você chega na igreja, pastor, e eu já cheguei em algumas, que você não é abraçado. Né? Incrível que pareça, acontece muito. Por incrível que pareça, acontece. Então, assim, essa receptividade, mas essas pessoas precisam disso. Precisam, e é por isso que a importância do evangelho, né? E de pregar o evangelho, porque muitas pessoas não foram alcançadas ainda, ou muitas foram alcançadas, mas foram dissipadas através dessa desunião familiar. Ah, não, eu separei do meu marido, Deus não existe. Não, não é assim. A gente tem que entender que a vida, que são caminhos, são propósitos, né? E a gente precisa moldar isso para chegar numa unicidade familiar, num amor familiar, né? Nessa união familiar. E eu já até, inclusive, já orientei casais que se separaram. Falei, a primeira coisa que você tem que fazer é melhorar o diálogo. Então, assim, eu acredito que o maior desafio nas famílias cristãs hoje é a falta de diálogo. E aí, então, um desafio, você falou que uma das piores coisas é a falta de diálogo, né? E é um desafio a questão de hoje, as famílias, hoje, igual você falou, tem uma variação de todos os tipos e a família tradicional, ela tem que continuar, tem que se manter, né?
E a igreja que é a guardiã disso, né? Exato. E nós, como igreja, nós temos uma missão. Sim. E grande, né? Porque quando você trabalha com as crianças, você acaba trabalhando com os pais. Exato. Não é verdade? Exato. Você acaba entrando na casa, mesmo que você não vá lá. Exato. Né? A minha esposa, ela é educadora, né? Ela é pedagoga e ela trabalhou com isso, e ela acabava fazendo esse trabalho com as famílias. Não tem jeito de não se envolver e não se envolver com a família, né? Porque eles vão trazer uma história, vêm trazendo suas mazelas, né? E de qualquer forma você se envolve e como homem de Deus, voltando lá, você tem que ter uma resposta para isso. Exato. Né? E ter uma vida de oração e um conhecimento bíblico para poder Exato. orientar. Né? Eu penso que realmente é um grande problema nos nossos dias e um grande desafio e a missão que nós temos. Né? Exato. E falando nisso, que conselho você daria para os casais que estão começando a caminhada de fé juntos? Então, primeiro conselho é, casal, se vocês estão juntos, não se divida pela congregação, né? Faça a união pela igreja. Um é católico, o outro é evangélico. Decidam. Eu saí de uma igreja católica e fui para a igreja evangélica com minha esposa. Eu falei, olha... E não se arrepende, né? Não me arrependo de forma nenhuma. Também, aqui a gente deixa claro que você não está dizendo que a igreja católica também, né? Sim, que sim. fez mal ou que faz mal, né? Não, pelo contrário. Que a tua decisão te fez bem. Exato. Pelo contrário, eu nasci numa família de católicos, né? E fui batizado, fiz crisma aqui, né? Fiz todo o rito. Fiz todo o rito. E aí, quando eu reencontrei com a minha esposa, eu já, né, fui convidado para a igreja evangélica e gostei e me senti bem na igreja evangélica. E hoje eu percebo essa modificação na estrutura, né? Porque assim, quando a gente estuda teologia básica, a gente obviamente aprende, né? Ali no início das escrituras, né? As escrituras eram em hebraico e aramaico, né? E aí eles são diversos os livros. São diversos os livros. Aí a gente tem uma divisão. Livros canônicos, não canonizados. E aí, assim, eu não vou apurar muito esse assunto aqui, porque é um assunto meio complexo. Sim. Mas se a gente for trabalhar essa ideia dos livros canônicos, não canonizados, os livros que foram abraçados pela igreja católica, os que não foram abraçados pela igreja evangélica. Então, assim, existe uma série de divisões. Só que são diversos livros inclusive apócrifos, né, que foram escritos por pessoas que não foram denominadas e determinadas por Deus. Então, assim, tem uma série de situações que a gente tem que tomar um certo cuidado na hora de manejar, né, pastor? Isso. Muito bem. Vamos voltar no assunto aqui. Vai rendendo, né? A gente vai conversando e a coisa vai... Advocacia e sonhos profissionais. Hoje você atua em várias áreas do direito, como rotina de um advogado, que também estuda para concurso. Que conselho você daria para os jovens advogados que estão começando agora? Então, a rotina ela é sempre bem complicada, né? A rotina de estudo e advocacia, né? Conciliar isso Conciliar é bem complicado. Apesar de que a gente, nessa ideia de estar trabalhando a advocacia, a gente já estuda para o concurso, né? Mas, assim, para aqueles que estão começando agora, você que começou o curso de Direito agora, eu vou te dar uma dica é uma dica que eu queria ter tido no começo, né? Concilie o seu curso de Direito, se você obviamente não trabalha, e mesmo que trabalhe nos finais de semana, se tiver um tempo, concilie o seu curso de Direito com um cursinho para concurso, voltado para a área de Direito, que faça menção a estudos básicos do direito, né? Assim, não precisa se aprofundar muito nesse cursinho, pega um cursinho mais para a área de analista, de técnico, mas esse cursinho eu tenho certeza absoluta que vai te ajudar no futuro, porque eu senti falta disso, porque eu não tive essa orientação. Então, assim, eu sei que conselho quando existe uma frase, se fosse bom a gente não dava, a gente vendia, né, pastor? Então, assim, eu estou aconselhando para aqueles que querem fazer concurso para juiz, faça isso, porque isso vai te moldar no futuro. Quando você terminar a faculdade de Direito, você não vai passar na OAB, você vai atropelar a OAB
e você vai, com certeza, ingressar numa carreira de alto nível, que seria juiz, né, a magistratura, na carreira de promotor de justiça, que seria Ministério Público, e na carreira de procurador de Estado, né, também, Defensoria Pública, esses concursos de alto nível, para ter certeza que você tem uma vaga garantida. Muito bem. E sobre o concurso público, o que você tem aprendido nesse processo de preparação? Você já falou um pouco, mas tem alguma coisa mais que você pode falar? Então, pastor, eu fiz agora recentemente alguns concursos, né? Eu passei para técnico do TJDFT há um tempo atrás, bem longe das vagas, mas passei, né? Fui aprovado. Recentemente eu estou estudando para concurso de alto nível. Hoje meu sonho, né, de carreira é ingressar na Procuradoria de Estado. Seja qualquer, assim, eu tenho um interesse obviamente pelo Distrito Federal, Procuradoria Jurídica do Estado do Distrito Federal, e pela Procuradoria Jurídica do Estado de Goiás, a PGA Goiás. São áreas que eu quero. O procurador de Estado, ele é um advogado do Estado, então ele advoga para o Estado, porque muita gente confunde procurador do Ministério Público, que é como se ele tivesse, o promotor de justiça tem uma promoção para procurador. Só que não é da carreira do Ministério Público. O procurador de Estado que eu almejo é o advogado de fato do Estado, né? Eu fiz recentemente um concurso para nível de estágio em pós-graduação. Eu fui aprovado em segundo lugar, aliás, em primeiro lugar, como pessoa com deficiência. Estou aguardando ser chamado. A vaga é em Brasília. Então, assim, eu falo, quem estiver em Brasília aí, passe no concurso. Eu profetizo em sua vida, passar no concurso público, para que eu possa assumir lá o estágio na Procuradoria Jurídica do Estado de Goiás em Brasília. Muito bem, aí vai ficar muito bom, né? Sim, aí vai ser maravilhoso. Isso. E sobre o concurso público? Sim, pode Então, o concurso público, pastor, ele te molda, porque assim, quando a gente estuda para advocacia, a gente já estuda para concurso, né? Então, assim, eu tenho praticamente pegado a minha vida de carreira, de estudos de advocacia, de peticionamento, porque a gente está o tempo todo em constante leitura. Então isso acaba que é um estudo para concurso. Você já está preparado, né? Sim. Se prepara o tempo todo. Você acaba se preparando. Eu, por exemplo, quando fiz a prova para estágio, né, da Procuradoria Jurídica do Estado de Goiás, eram 1.700, era 1.900 pessoas concorrendo, né? Então, assim, eu já consigo perceber que eu fui bem, né? Estudei muito, eu não tive tempo de estudar tanto quanto eu estudava no passado. Esse ano, graças a Deus, agradeço a Deus, né, sempre por estar me proporcionando o que eu estou vivendo hoje, porque Deus tem me mandado muito trabalho. Eu acredito que são orações até da minha esposa, né? Falou, olha, a gente precisa, né? E minha esposa tem orado bastante, tem aparecido muita oportunidade de trabalho, e eu tenho agarrado essas oportunidades, porque é algo que eu vejo como necessário hoje, né? Não só para estudar, mas para poder ajudar os outros também. Existem alguns até pro bono, que a gente fala que é pro bono porque a gente não recebe nada, né? Sim. Acaba fazendo. Sim. Então, sua vida acadêmica e advocacia. Para quem deseja estudar para o concurso, qual foi a principal lição que você aprendeu sobre a disciplina e foco? Então, hoje o meu foco é Procuradoria de Estado. Correndo atrás disso aí. Se Deus quiser, Deus permitir, é só Ele eu já me lancei sobre os braços de Deus, então Ele quem define. Se Ele quer que eu seja advogado, né, o resto da minha vida eu vou ser. Se Ele quer que eu seja membro da Procuradoria Jurídica do Estado, eu vou ser. Então, assim, eu me jogo para Ele. E estudar para concurso, você que está começando agora, primeiro, disciplina e foco. Vocês são fatores assim preponderantes para que você tenha um bom desenvolvimento. E ainda mais hoje com tanta distração, né? Exato, pastor. Se não tiver disciplina... Não, aí tira o celular de perto. Desliga e coloca lá longe. Exato, desliga e coloca longe. Então, assim, primeira coisa, você vai ter que começar a ter disciplina, mas tem que primeiro procurar um curso. Procurar um cursinho é importante. Eu não sei se eu posso dar spoiler aqui, eu tenho uns cursinhos aqui, mas... Não, pode ficar à vontade. Tá. Hoje eu estudo pelo GRAN, né? Existem alguns cursinhos aí muito bons, né, no mercado, né? Eu faço parte da equipe do GRAN Curso, e assim, eu particularmente acho um excelente curso, né? Existem outros cursinhos, mas esse, por que eu falo? Porque me abraçou,
né? Todas as ajudas que eu precisei, me abraçou. Então, assim, eu estudo por lá. Não tive tanta disciplina esses tempos, mas a ideia da disciplina tira tudo que te distrai. Tire as distrações de perto, celular, você precisa se... E outra, quem está começando agora, pastor, é importante não começar a estudar, sei lá, 4, 5 horas por dia. Não, começa aos poucos, de fato. É começar do começo, né, pastor? Não vai conseguir reter muita coisa, né? Não consegue. E outra, o grande problema, além dessa falta de retenção, tem um problema maior ainda, que você começa a estudar, você não retém absolutamente nada, e depois de uma semana você não quer saber mais estudar. Não quer, você larga tudo. Está cansado, estafado. Estafado. Então, assim, estude de segunda a sexta. Estude 3, 2, comece estudando 1 hora por dia, e vai aumentando progressivamente, até que você atinja um patamar que você vai estar estudando 8, 9 horas por dia, 10 horas por dia, não vai nem perceber. E outra, o aproveitamento vai... Não, aproveitamento muito, muito maior. E assim, o estudo é algo pessoal. Eu adoro videoaula, eu pego videoaula, acho que adorar até é um nome estranho, né? Mas assim, eu gosto muito de videoaula. Então eu estudo pelas videoaulas e faço exercícios. Para mim é essencial e fundamental. Os livros eu deixo para ler, os livros cristãos, e às vezes quando eu estou trabalhando para ler minhas petições de jurisprudência. Eu não leio a apostila. Sim. Mas assim, tem pessoas que só estudam por apostila. Tem gente que é dessa forma. Tem gente que só estuda por... Então assim, o estudo é algo pessoal. Você estuda da forma que você achar melhor. Procure o que lhe traz mais prazer na hora de estudar. Isso é que é importante. Porque... se você tiver essa disciplina, esse foco de procurar e essa vontade de estudar dentro daquilo que você, obviamente, gosta, o resultado ele vem com o tempo. Só que uma coisa que eu não quero deixar passar, porque isso para mim foi fundamental. Sábado e domingo é dia de descanso. E domingo é dia de ir para a igreja. Domingo é dia de estar com Deus, é dia de se prostrar diante dele, agradecer pela semana difícil que você provavelmente vai ter passado estudando, porque é muito cansativo. Agradeça a Deus, se coloque no caminho. Isso é importantíssimo. Mateus 6,33: buscai, pois, o reino de Deus em primeiro lugar e sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Isso é fundamental, né, pastor? Isso. Muito bem, meu irmão. Existe alguma área do direito que você gostaria de explorar mais profundamente no futuro? Então, pastor, hoje essa pergunta ela está um pouco mais aberta. Se me perguntasse isso há uns 4 anos, eu falei, olha, hoje eu quero ser advogado de família. Eu quero trabalhar na área de direito de família, na área de direito de sucessões. Mas hoje, como eu estudo para a procuradoria jurídica, atualmente estou advogando para uma academia aqui em Valparaíso de Goiás, na área trabalhista, e o procurador ele tem que estudar direito trabalhista, porque são focos da área, direito tributário, direito trabalhista, né? Então, assim, hoje eu não conseguiria focar em uma área específica, né? Mas eu diria que eu estou gostando de direito do trabalho, né? Apesar de vir de uma área militar, trabalhar com direito militar, trabalhar com direito civil, com foco em sucessões, porque o livro de direito civil ele é grande, né? Então a gente tem ali responsabilidade civil, a gente tem obrigações, tem contratos, tem direito de família e sucessões. Então é um livro grande. Para a gente trabalhar tudo isso é um pouco complicado. E o direito civil é uma advocacia privada, né? O direito privado, é um direito público. Né? E eu gosto muito de direito consumidor. Pode ajudar as pessoas de fato, né? É o meu carro-chefe, né? Aí tá, né? O pessoal que está nos ouvindo, que as pessoas sempre têm uma demanda a respeito disso aí, né? Tem. Procurar o Mauri, né? Doutor Mauri. Se quiser, né, do meu contato, né? O telefone é 981019190. Repete de novo. 981019190. Quem tiver dúvidas, né, em relação a direito a direito do consumidor, direito militar, às vezes passou por um processo de doença, era militar temporário, passou por um processo de doença, foi dispensado do serviço militar indevidamente, procure-nos que a gente possa dar a orientação adequada para que você possa, né, receber aquilo que lhe é de direito. E aqueles que muitas vezes têm problema no direito do consumidor, né? Acho que consumidor, todos nós somos consumidores. O meu professor sempre me ensinava isso, falou, olha, todos nós somos consumidores. Às vezes a gente deixa de entrar com uma demanda
porque muitas vezes nos gera uma dúvida ou muitas vezes perdemos o direito, seja por uma prescrição, que é uma perda do direito de ingressar com a ação, ou por uma decadência, que é deixar o direito cair, né? Deixar de procurar o teu direito e caiu, depassou o tempo, né? Transcurso de prazo. E aí, às vezes, muitas vezes, eu comprei um carro, o que eu faço? O carro veio com defeito, o que eu faço? Né? Eu comprei uma mercadoria, ela não chegou, o que eu faço? Às vezes a gente fala assim, poxa, eu tive um dano dentro de um ônibus. Será que isso é direito do consumidor? Né? O ônibus estava andando lá, alguém jogou uma pedra no meu carro e estragou. Então, assim, existe uma série de dúvidas que essas pessoas têm. Esses dias, pastor, se me permite, Sim. chegou uma dúvida para mim. Uma mulher tinha comprado um carro, o carro apresentou defeito, e aí ela foi e arrumou o carro por conta própria. Essa é a primeira orientação, não arrume. Comprou um carro, procure o revendedor que te vendeu o carro e arrume esse veículo por lá, pela concessionária que lhe vendeu o carro. Não arrume por meios próprios, porque isso pode gerar uma perda de garantia. Né? A garantia geralmente que eles dão é de 3 meses, mas existe uma garantia legal que se soma a esse período de 3 meses, que é 6 meses. Aí vai depender do vício do veículo que o bem apresenta. Pode ser um vício de fácil constatação, da aparente, mas pode ser um vício também de difícil constatação, um vício oculto. E aí o prazo, que a gente chama de prescricional, é muito maior. Então a gente tem que tomar cuidado com esses detalhes. Por isso, assim, não procure um advogado somente depois que o problema acontece. Procure ele anteriormente para orientação, para a compra do bem. Né? Muito bem. E aquela pergunta que não quer calar. Porque o povo brasileiro ele é muito conformado, às vezes não corre atrás dos seus direitos. O povo brasileiro ele conhece os seus direitos. As pessoas mesmo pessoas estudando mais, que hoje a gente sabe que as pessoas estudam mais, têm mais informação, elas estão buscando seus direitos mais, elas estão conhecendo de fato os seus direitos? Olha, eu poderia até dizer que hoje nós temos um arcabouço de ensino muito grande. A gente tem vídeos no YouTube, a gente tem Instagram, tem diversos canais de comunicação que nos ensinam o direito. A grande questão é, muitas são as pessoas que ainda não são abraçadas. Então tem pessoas sim, de fato, têm conhecimento. Né? Hoje a gente tem um número de advogados, um número grande de advogados, né, que atuam em favor de diversas pessoas. Mas a gente tem muitas pessoas, pastor, que são simples. Pessoas que infelizmente não têm conhecimento de absolutamente nada. E a grande maioria são pessoas idosas e algumas até adolescentes. Adolescentes, assim, que eu falo, não necessariamente adolescentes, mas maiores de 18 anos, menores de 25, que também não conhecem seus direitos. Mas, assim, por mais que nós tenhamos um grande número de informações de direito, muitas são as dúvidas. Muitas são as dúvidas. Nem todas as pessoas conseguem, né? É buscar os seus direitos, Exato. Correr atrás, né? Deixa passar, igual você falou, né? Exato. Às vezes deixa passar e às vezes deixa de receber algum benefício por não conhecer. Exato. Ou por não buscar essa informação. Hoje mesmo, eu estava conversando com um colega, com o advogado, o Dr. Vitor Dutra Bonfim. Ele estava falando acerca dessa questão, de uma questão bancária. Quantos são hoje, pastor, pessoas que estão endividadas, que assim, o salário é funcionário público, o salário cai na conta, cadê? O banco vai lá e leva tudo. E aí, tem como fazer alguma coisa? Tem, é possível. Né? Hoje existe uma manifestação, né? Se eu não me engano, é uma resolução do Banco Central, e essa resolução do Banco Central fala que você pode pedir para o banco para deixar que aquele desconto não ocorra. Né, aquele desconto na conta corrente não ocorra. Você pode ir lá e pedir para tirar, e ele tem que tirar. Só que o banco não faz isso. A conta corrente e faz o débito automático. Pode pedir para retirar o débito? Pode. Existe uma resolução do Banco Central que permite que faça o pedido e que o banco seja determinado a tirar. Atender. Só que o banco não faz isso de forma espontânea. E aí a necessidade de quê? De um advogado para ingressar com uma ação judicial por meio de uma liminar para pedir para que aquele desconto não seja feito. É um modelo paliativo para que a pessoa, durante um determinado tempo, angarie verbas para que não fique na penumbra. Às vezes tem gente lá que não tem dinheiro para comer, pastor. Eu recebi ideias de pessoas que não têm dinheiro sequer para comer. Cai no banco, o banco vai lá e puxa tudo, débito automático.
Então, assim, é possível resolver essa situação? E há pessoas que às vezes ganham bem, né? Sim, Um bom salário, né? Sim, tem pessoas que têm um ótimo salário, mas estão ali perdidos, né? Com muitas dívidas e não conseguem. Então, assim, procura um advogado de sua confiança, né? Peça orientação adequada para ele, para que ele possa fazer essa solicitação via judicial, caso o banco se negue a retirar esse desconto. Muito bem. Informações muito valiosas, né? Mas eu queria te perguntar aqui, se você pudesse dar um conselho para o Amaury jovem, lá no começo da sua carreira, ou da sua vida, qual seria? Então, eu acho que o primordial conselho faça um curso básico em economia. O Amaury jovem, quando ingressou na Força Aérea, eu acho que não teve esse compliance, né? Não sei se seria o nome correto, não teve essa estrutura de economia que hoje tem, né? De pegar o teu salário, né? Reservar os 10% para o teu dízimo, ofertar conforme o teu coração manda, mas sempre fazer isso. E pegar esses 90% e não gasta tudo, não. Sempre guarde ali 20%, 30%, faça uma reserva e trabalhe somente. É como se você falasse assim: eu não ganho esses 100%, eu só ganho 60%. E trabalhe em cima desses 60%. Porque eu tenho certeza absoluta que esses 30% que você está guardando hoje, daqui a 10 anos, vai ser o seu primeiro milhão. Muito bem. E você falou mais para trás, no início, que essa questão do jovem, quando ele sai das Forças Armadas, ele às vezes não tem uma profissão e não guardou o dinheiro, né? E a maioria dos jovens, eles não pensam no futuro, eles só pensam agora, né? Exato. Depois dos 35, 40 anos que a pessoa começa a pensar, né? Porque até no início a pessoa não pensa, ela não pensa nem em morte e que sua vida vai chegar, você vai ser velho um dia, né? Ou seja, idoso, e acaba fazendo isso. Então, quer dizer, se você pudesse ir lá no passado, você faria isso? Faria, com certeza. Você esbanjou? Eu acho que eu fui um pródigo no passado. Eu acho que a vida cristã me reestruturou. Sim. Porque eu deveria ter dado mais valor àquele salário que eu recebia, destinado aos 10%, que é devido a Deus, não é nosso, e teria trabalhado em cima dos 60% do meu salário, somente. Os outros 30% eu teria guardado. E hoje eu tenho absoluta certeza que eu estaria no meu primeiro milhão. Com certeza, eu também eu acredito. Então, existe algum versículo da Bíblia que você considera como um lema da sua vida? Pode compartilhar? Olha, eu não necessariamente eu teria um versículo específico, pastor, mas sim uma passagem, né? A passagem está em Mateus. Eu vou até pegar uma cola aqui. Muito bem. Está em Mateus, não está em Lucas, na verdade. Lucas, ele traz aqui, lá no capítulo 15, pastor. Lucas traz em Lucas, né, traz uma passagem que fala sobre aquela questão da parábola, né? Sim. E uma parte em específico, lá na parábola do filho perdido, que ela fala o seguinte, deixa eu só abrir aqui. Tranquilo. E o pessoal que está nos assistindo, curta, compartilhe, comente, se inscreva, vá lá no sininho, ative, porque quando nós tivermos algo novo aqui, você vai receber, ser um dos primeiros a receber. Então nos dá uma moral aí, nos ajuda, tá bom? E a gente vai continuar trazendo pessoas assim do quilate do Dr. Amaury para nos trazer conhecimento, trazer uma palavra, algo novo, aquilo que a gente ainda não está inteirado, para a gente melhorar a nossa vida, né? Sim, pode falar. Será um prazer, pastor. Então, aqui está em Lucas capítulo 15, no seu versículo 21. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno
de ser chamado teu filho. Essa palavra, ela nos dá a entender de que há uma necessidade de reconhecimento de que nós somos pecadores, de que nós precisamos convergir para o não pecado. O caminho do pecado é a morte. Isso é a morte espiritual que, consequentemente, vai te levar a uma morte em vida. Então, esse versículo ele nos encoraja a reconhecer que somos pecadores e, principalmente, a mudar isso, a querer melhorar isso, no sentido de não quero mais pecar. Pai, pequei contra ti e contra Deus. Não quero mais pecar. E aí ele se transforma. Porque quando a gente reconhece que nós somos pecadores, mas acreditamos que Deus pode nos converter, aí é o caminho. Então esse é o versículo, né? Que esse é o versículo. Deixa o pessoal hoje aqui, né? Isso. Então, visão de futuro e também a mensagem final, né? Olhando para frente, quais são os seus sonhos e projetos, tanto espirituais quanto profissionais? Bem, projeto profissional, eu pretendo advogar por um tempo, né? Hoje atuo em diversas áreas, apesar de que o direito é muito extenso. Então, por mais que eu atue em diversas áreas, eu tenho algumas limitações. Não só a questão pessoal, né? Questão física mesmo, né? Muito cansativo. Então, mas o meu propósito, de fato, é a Procuradoria de Estado. Sim. Só que, atrelado a isso, não abro mão, pastor. Não abro mão, de fato, Sim. da minha vida cristã. E é o melhor que você pode fazer, né? Essa é a minha diferença. Assim, é o que vai fazer diferença na minha vida, é a minha vida cristã. Então, assim, eu não consegui passar na Procuradoria Jurídica, mas eu tenho certeza que Deus me passou por um lado muito melhor da minha vida, que é a minha vida cristã. Então, assim, hoje eu frequento, né, uma igreja no CIA. Né, essa igreja ela provavelmente deve estar vindo para cá, mas é uma igreja que me abraçou. Eu me sinto bem hoje, atualmente, nessa igreja, e tem me mostrado assim um caminho diferente, né? É uma igreja renovada, né? E algo que eu aprendi recentemente é que a palavra ela é imutável, né? A Bíblia ela é imutável, mas a gente percebe que a sociedade ela está se mudando, ela está, né, diferente. E aí a grande pergunta que se faz é como é que eu consigo aproximar essa sociedade que está toda deturpada, né, muitas vezes muito diferente daquela sociedade primitiva. Como é que eu faço com essa sociedade para que ela se aproxime dos caminhos de Deus? Tudo isso é muito difícil, né, mas existe um caminho para ser seguido. Existe algo que eu preciso mudar. Por isso que hoje nós falamos muito nessa questão de renovação, né? Sim. Da igreja renovada, de fato, porque é preciso. Primeiro eu entro, depois eu me modifico. Isso aconteceu comigo, pastor. Eu costumava muito escutar forró, sertanejo, MPB. Eu não vou falar que não são músicas ruins, não estou falando para ninguém não escutar. Sim. Acho que as pessoas têm que se sentir bem com o que escutam. Eu estou falando assim porque hoje eu não consigo escutar certas músicas, não consigo. Eu comecei a escutar tanto louvor, que hoje eu só consigo escutar louvor. No carro, se eu colocar uma música diferente, eu começo a me incomodar. Então, assim, eu não estou falando que que é errado escutar outras músicas, de maneira alguma. Eu estou falando que eu não consigo mais escutar. Então, algo mudou em mim, né, através dessa unção espiritual. Então, assim, eu não consigo mais escutar. Assim, esse é o meu novo eu, né? Eu me mudei, de fato. Sim. Então, você olha para trás e não se reconhece mais. Não me reconheço mais. Muito bem. Então, que mensagem final você gostaria de deixar para quem precisa recomeçar? Então, eu costumo dizer assim que eu comecei, tudo foi muito difícil. Então, para alguém que está recomeçando, né? Para alguém que está recomeçando e para alguém que está começando, eu acho que a primeira atitude a ser tomada é se converter, é buscar os caminhos de Deus, de fato. Porque, por mais que a gente ache, bobeira, vou fazer isso não vou seguir esse caminho não.
Eu acho que o meu caminho aqui tá bom e maravilhoso. Mas eu estou falando isso porque eu tive essa experiência. Eu vivo isso. Eu vivo uma modificação na minha vida tão grande que eu não consigo entender por que eu não mudei antes. Perdeu tanto tempo, né? E por que eu perdi tanto tempo? Eu falei, meu Deus, minha vida era tão maravilhosa, depois que eu conheci a Deus, depois que eu me converti, que eu não sei por que eu perdi tanto tempo para não me converter. Então, assim, esse é o primeiro conselho, e eu acredito que o mais importante é busque uma igreja, siga, faça um estudo aprofundado da palavra de Deus, entenda o que Deus quis passar na Bíblia, leia a Bíblia. Você vai ter, eu tenho absoluta certeza que quando você estiver na metade da Bíblia, você vai entender por que Cristo era tão maravilhoso, por que Deus é tão maravilhoso. Muito bem. Esse Jesus é maravilhoso demais. Então, meu irmão, que Deus abençoe, e foi um prazer, né? Conversa enriquecedora, nos deixou mais ricos de conhecimento, de graça, né? Muito obrigado por abrir o seu coração e compartilhar conosco a sua trajetória cheia de fé, superação, determinação. Sua história nos mostra que, mesmo diante de desafios muito difíceis, com Deus nós conseguimos alcançar nosso propósito e sempre é possível recomeçar, né? Eu vejo isso na sua vida, né? Então, e as pessoas que nos acompanhou hoje, né, até aqui, meu muito obrigado pela audiência, pela confiança. Não se esqueça de nos seguir, Balanço Regional, nas redes sociais. Se puder, compartilhe esse episódio com quem precisa de inspiração e ficar ligado nos próximos episódios. Eu sou Magno Rocha e este foi um episódio de Balanço Geral, ou geral não, regional, onde as histórias reais elas têm o seu lugar. E que Deus abençoe sua vida. E a gente vai se despedindo por aqui. Tem mais alguma coisa a acrescentar, meu irmão? Bem, pastor, eu queria agradecer primeiramente o convite, né? O pastor Magno convidou aqui para o podcast Balanço Regional. Eu sinto muito agraciado, muito feliz. Eu acredito que Deus tem um propósito muito grande na vida do pastor Magno com o podcast. Eu acredito que é um canal excepcional e de engrandecimento, de conhecimento, de riqueza. E assim, muito obrigado mesmo. Agradeço a todos que estiveram conosco, que participaram, que tiraram esse tempinho para poder escutar um pouquinho mais da minha vida, da nossa conversa. Amém. Então é isso aí. Então até a próxima, nós ficamos por aqui e Deus abençoe.